Pai do Senhor, meus queridos, meus amados, estamos hoje aqui nessa missão, essa manhã, de trazer uma lição da Escola Bíblica Dominical para nosso fortalecimento como igreja, revelação que vem do Senhor. Nossa revista, esse trimestre tem como tema Introdução à Doutrina do Trinitarianismo, e nossa lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título O Deus Filho. Espero que nós possamos sair mais fortalecidos pelo poder de Deus nessa manhã. Vamos aqui para o sumário, os tópicos que serão abordados. Nós vamos fazer uma breve introdução, em seguida nós vamos entrar no primeiro tópico, que diz: a Bíblia afirma a pré-existência de Cristo antes de tomar a forma humana. Ou seja, nós vamos passar por algumas referências bíblicas que demonstram que Cristo já existia antes de vir em formato de homem para o mundo. Tá? Então a gente vai percorrer alguma dessas passagens bíblicas. Em seguida, nós vamos ver passagens bíblicas que mostram que o próprio Cristo fazia essa autoafirmação, não só da sua pré-existência, como também da sua deidade, a sua divindade, né? Seu aspecto como Deus. E por fim, aqui no tópico de número 3, nós vamos ver alguns atributos que assemelham o Filho ao Pai, né? Vamos ver algum desses atributos que demonstram que Jesus era Deus e fazer essa comparação ao Pai. E também vamos ver algumas prerrogativas, né, que demonstram todas essas características que Jesus tinha esse poder de Deus, fazia parte dessa deidade. E por fim, nós vamos concluir, né, ver os tópicos que foram abordados e extraídos dessa lição. É uma lição, é um tanto quanto até pequena, um tema um pouco conhecido também, mas eu tenho certeza que Deus tem algo profundo da parte dele para revelar para nós essa manhã. Acompanhe. Então, aqui já na introdução, nós podemos ver que nós teremos como base esse versículo aqui, que se encontra lá em João 8, 58, que diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, sou. Então já mostra aqui que é uma autoafirmação de Jesus, que demonstra que existia antes mesmo de estar tomando a forma humana. E nessa introdução nós podemos esperar, nos próximos capítulos, esses aspectos, mostrando que Jesus era o verbo que estava no início de todas as coisas, já era Deus quando tomou essa forma humana, e os profetas do Antigo Testamento já preconizavam isso, que ele viria como filho de Deus e que já existia, ok? Estamos aqui no tópico 1. O tópico 1 mostra as principais referências, as passagens bíblicas que afirmam exatamente isso que a gente está estudando. Ou seja, a pré-existência de Cristo antes de se tornar humano. A gente já pode começar aqui, lá pelo versículo que encontra em João, capítulo número 1, versículo 15 e no 30, onde João ali, ele afirma que mesmo João Batista sendo seu precursor, né, de Jesus, aquele que abriu o caminho para a chegada do ministério de Jesus, ele afirma que o próprio Jesus já era antes dele, né? Ele foi antes de mim. É um ponto chave que a gente destacou aqui dessa lição. No segundo aspecto aqui que a gente quer abordar é a própria autoafirmação de Jesus, que, por sinal, é o nosso texto base, fundamental, que a gente leu agora, que Jesus afirma que antes que Abraão existisse, ou seja, ele vai além de João Batista, né? João Batista já aparece no Novo Testamento, aí ele fala, não, João Batista não, antes de Abraão eu já existia, mostrando que que já tinha sua preexistência antes mesmo da sua forma humana. E tem outros textos aqui para você se deliciar, né, que afirmam essa pré-existência de Cristo antes de se tornar homem. Um versículo que eu gostaria de dar um destaque aqui nesse tópico é esse aqui em João, capítulo de número 1, versículo de 1 ao 4. Vamos ler junto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele.
Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Observa nesse versículo o como ele é rico de detalhes em dizer toda essa deidade de Cristo e a sua pré-existência. Primeiro, ele mostra que Jesus ele não é de uma categoria de ser criatura. Ele é da categoria do Criador. Olha lá, todas as coisas foram feitas por ele. Então, ele participou da criação, ele não está na classificação das coisas criadas, e sim, ele participou da criação. E um outro aspecto importante aqui também, o ponto final desse versículo mostra, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então mostra assim, além dele fazer parte da criação de tudo, ele é um dos detentores da vida humana. Então é importante a gente não só enfatizar que Cristo existia antes de João Batista, existia antes de Abraão, como nós citamos aqui, como ele também fez parte da criação e, além de fazer parte da criação, ele é um detentor da vida humana, ok? Então, essas passagens aqui, a gente trouxe esses destaques aqui, nesse tópico de número 1, para mostrar que a Bíblia, ela afirma a pré-existência de Cristo antes de ser homem. E não só a pré-existência de Cristo, ela mostra que Cristo, ele é o Criador. Amém? No tópico 1, a gente viu algumas referências bíblicas que mostram a pré-existência de Cristo antes de tornar a sua forma humana. E no tópico 2, a gente vai ver algumas referências bíblicas que mostram que o próprio Jesus fazia essa autoafirmação, não só de sua pré-existência, como também de sua deidade, ou seja, seu aspecto divino, seu aspecto sagrado, né? Jesus como Deus. Bom, então aqui um destaque que nós damos aqui no primeiro versículo, fica lá em João, capítulo número 17, versículo número 10, em que Jesus está dizendo que todas as coisas minhas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Aqui Jesus estava falando com Deus, Pai. Ele está fazendo uma oração ao Pai. E nessa oração ele faz questão de enfatizar que tudo que é de Deus é dele, e tudo que é dele é de Deus. Demonstra essa intimidade, essa integração com o Pai. Então nós vamos ver aqui em João, capítulo de número 10, ele afirma, eu e o Pai somos um. Mas se a gente voltar um pouquinho no versículo de número 29, João 10, 29, ele não só antes de dizer que eu e o Pai somos um, mas ele fala assim, meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Ele está enfatizando o poder de Deus e depois ele diz, eu e o Pai somos um. Mais claro do que isso, para mostrar a deidade de Jesus, é impossível. E nas palavras de Paulo, também, ele diz assim, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele fala assim, aí, ele saiu de um lugar. No versículo de número 6, assim, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, ele saiu lá de um lugar onde ele era Deus, onde nós vimos no capítulo de número 1, que ele era criador e não criatura. Ele saiu daquele lugar divino, da sua deidade, esvaziou-se de tudo para tomar uma forma humana e tornando-se semelhante aos homens. Então nós vemos aqui que, além da pré-existência de Cristo, nós temos aqui que Cristo afirma sua própria deidade e Paulo faz questão de dizer que quando ele veio como homem, ele fez esse esvaziamento de si mesmo para se assemelhar a nós. Chegamos aqui no tópico 3, depois a gente vê a autoafirmação de Cristo com sua pré-existência, as passagens bíblicas que nos mostra isso, e também a autoafirmação de Cristo em relação à sua deidade, demonstrando ser Deus também. Nós vamos ver essas características, né? Os atributos que Cristo tinha, que eram igual aos atributos de Deus Pai. Bom, então elencamos aqui 5 atributos, são atributos bem conhecidos, até mesmo aqueles que não crêem conseguem identificar esses atributos a Deus. Então nós vamos ver aqui à luz da Bíblia como são caracterizados esses
atributos. Começando aqui pela eternidade. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Então, nesse versículo aqui, temos algumas características que mostram que depois que Cristo nascesse, porque de um menino nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará. E aí vem algumas características, entre ele, Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então mostra essa característica de eterno que Cristo tem aqui no livro de Isaías. No segundo tópico, nós vamos ver a imutabilidade, que é falada lá no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. O que é imutabilidade? Deus não muda. Deus não muda. A palavra de Deus fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tá bom? Então, isso aí é para a gente desconsiderar as modas, né? Que muitas vezes a gente vê sendo introduzido nas igrejas. Jesus, ele continua. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A vontade dele não muda. Então nós vemos aqui as escrituras sagradas demonstrando qual era a vontade de Cristo quando ele veio em forma humana, mostra os sermões que ele dava, e você pode ter certeza de uma coisa: ele continua a preservar tudo aquilo que ele disse. Então ele não muda, ele não se adapta à moda, e ele não vai se adaptar com aquele nosso jeitinho, querendo fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos a Bíblia, nós temos a revelação do Espírito Santo para nos instruir e seguir a vontade de Deus, tá bom? Então, nós temos aqui no terceiro tópico aqui, a onipotência, né? Assim, a força, a potência que Deus tem. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 25 e 26. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, assim, todos os inimigos. A palavra de Deus diz todos os inimigos, ou seja, não existe que pode fazer com que Deus, Cristo, venha sucumbir a ele. E mostra que desses todos os inimigos, o último a ser aniquilado é a morte. Então, até mesmo a morte, aquilo que nós, de vez em quando, dá enfraquecida, teme, pode ficar até, às vezes, um pouco ansioso, esse também será sucumbindo ao poder de Deus. Então, nada pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Um tópico aqui, no próximo tópico, que fala da onisciência, em João, capítulo de número 6, versículo de número 64. Mas algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então, mostra aqui a onisciência de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então, ele já sabia exatamente o que ia acontecer e quem ia entregar. Então, aqui a gente mostra que a Bíblia vem mostrar que Jesus já sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Então, essa é uma característica forte que mostra que Cristo sonda os nossos corações. Não somente aquilo que a gente faz, mas qual a intenção que nós venhamos fazer. E aqui no último tópico aqui fala da onipresença de Deus. Esse versículo é um versículo muito conhecido da igreja, que fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus dizendo, ali eu estou no meio deles. Então mostra assim, ele está presente, ele pode estar presente em todo lugar. A presença dele é iminente em nossas vidas quando clamamos o nome de Jesus para a gente. Então, esses são os 5 atributos de Cristo que faz com que ele seja comparado ao Pai, ou seja, eterno, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Aqui é o nosso último tópico, que fala da prerrogativa da divindade que são atribuídas a Cristo. Primeiro nós vemos os atributos, que assemelham ao Pai, e agora nós vamos ver as prerrogativas. Elencamos aqui seis prerrogativas que demonstram essa divindade a Jesus Cristo. A primeira, Criador de todas as coisas. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha só que aspecto interessante aqui. Esse versículo não só mostra que Jesus foi criador de todas as coisas, como demonstra também que além de criar,
foi criado por ele, foi criado para ele. Tá? Demonstra que, além de criar, ele espera que essa criatura se volte para ele. No segundo tópico aqui, mostramos aqui depois que a demonstração clara de que ele foi o criador de todas as coisas, mostra aqui no livro de Hebreus que ele também foi preservador de todas essas coisas. No versículo de 1 a 3, essa passagem bíblica vem afirmar que por muitas vezes Deus falou aos nossos antepassados por meio de profeta, mas de repente ele mandou o seu filho para que viesse falar por nós. E não somente falar, mas para preservar tudo aquilo que foi criado para nós. Então mostra que no versículo de número 3 especificamente, o filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, vamos lá, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Então, vamos lá, criei tudo, veio de mim e vem para mim, e eu preservo e sustento todas as coisas que eu criei com a poderosa palavra. Bom, e no tópico número 3, uma prerrogativa da divindade que pode perdoar os pecados. Aqui nesse versículo, no Lucas capítulo número 5, versículo número 24, é um versículo conhecido que Jesus fala para o paralítico: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Né? Então ele perdoava o pecado daquele paralítico e devolvia a dignidade para aquele homem. Né? Então mostra ali nessa passagem bíblica ali que é uma prerrogativa da divindade de Cristo. Outra prerrogativa: ressuscita mortos. Você conhece um ser humano que pode ressuscitar mortos, que não seja em nome de Jesus? Então, essa é uma característica da divindade, uma prerrogativa da divindade de Cristo. Então, aqui em 2 Coríntios 1:9 afirma que ele tinha o poder para ressuscitar mortos. No quinto aspecto aqui, é o julgamento do mundo. Vale a pena nós lermos aqui, João, capítulo de número 5, versículo de número 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Vamos ler aqui na sequência, no 23, para que todo honre o Filho como honra o Pai, aquele que não honra o Filho também não honra o Pai. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha só, então aqui nós vamos mostrar que ele tem essa prerrogativa, não só de perdoar os pecados, né, e ressuscitar mortos, mas ele também faz o papel de juiz do mundo. Ele analisa, né, ele vai mostrar aquele que é, só que aspecto interessante. O Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que os homens e o Filho honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então aqui nós vemos aqui a característica de juiz para poder julgar o mundo. E por fim, ele é digno de adoração. No capítulo de número 24, no Evangelho de Lucas, mostra lá no versículo 52, dizendo: então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Então nós vemos aqui as 6 prerrogativas de divindade que são atribuídas a Cristo, criador de tudo, tudo vem dele e para ele, preservador de tudo, sustenta tudo que criou, poder para perdoar, ressuscitar, julgar o mundo e também tem a característica de ser adorado. E para concluir, vamos concluir aqui e nós podemos evidenciar que nessa lição nós vimos com muita clareza, e se não ficou muito claro nessa lição, deixamos todas as referências bíblicas aí para que você possa consultar, para que você possa estudar, para que você possa estar buscando a direção de Deus para a sua vida. Então nós concluímos aqui que Jesus, ele é o Verbo que tomou forma humana e andou entre os homens. Então nós vemos aqui que Jesus, ele esvaziou de si mesmo, tomou uma forma humana e andou entre os homens, mas não pelo fato dele ter entrado dos homens, ele não deixou de ser reconhecido
também como Deus, apesar de ter se esvaziado, né, para poder estar como homem. Então, esse reconhecimento de Jesus como um Deus, ele passa pelos atributos e as prerrogativas que nós vemos aqui. Nós passamos ponto a ponto quais são esses atributos, né, que se assemelha ao Pai, né, o Filho se assemelha ao Pai, demonstrando a sua divindade, e também nós vimos aqui as prerrogativas, elencamos aqui 6 prerrogativas que o Filho, né, Jesus Cristo, pode ser reconhecido e atribuído como Deus. Né? Somente um ser que é Deus pode ter essas prerrogativas, capaz de criar as coisas, preservar, perdoar pecados, julgar, ser adorado. Então, nós passamos aqui ponto a ponto, deixamos essas referências bíblicas aqui para que você dê continuidade ao estudo. Eu espero sinceramente aí que o Espírito Santo venha revelar muito mais do que foi falado nesse vídeo aqui para o teu crescimento, para o crescimento do teu ministério, para que nós... Permita-me fazer uma oração agora com vocês, para que esse ensinamento venha a dar frutos, né, em nossas vidas, que não fiquemos apenas nesses versículos, mas que possamos ser multiplicadores da palavra do Senhor. Então, se você puder orar comigo agora. Senhor meu Deus, Pai eterno, Pai querido, Pai amado, Pai, graças te damos, meu Pai, por essa mensagem revelada, por essa lição abençoada, por nos revelar mais um pouco, meu Pai, da tua vontade, do teu querer, que essas mensagens, meu Pai, que essas passagens bíblicas lidas, meu Pai, e explicadas aqui, elas venham ser muito mais do que uma literatura, mas que venham a dar frutos, meu Pai, pelo poder do teu amor. Deus, que o Senhor nos capacite para ser multiplicadores, meu Pai, da tua mensagem. Ó Deus, que possamos estar em nome do Senhor Jesus Cristo, sendo embaixadores, meu Pai, do teu evangelho, meu Pai, do teu querer, da tua palavra, Deus. Que essa mensagem possa alcançar lugares inimagináveis, que só o Senhor, com a capacidade de sondar o coração, possa ver essa necessidade, meu Pai, e chegar até essas pessoas. Nós te pedimos, meu Pai, cada vez mais a tua presença, nós te adoramos por isso e nós te agradecemos pelos frutos que o Senhor vai dar. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, espero que vocês tenham absorvido um pouco mais desse conhecimento que vem do Espírito Santo de Deus. Né? Essa lição ela não é uma lição muito extensa, é uma lição até um pouco conhecida, mas Deus vem se revelar cada vez mais em nossas vidas por meio de sua palavra. Então, se você sentir no coração, pega esses versículos, dá uma lida de novo, deixa o Espírito Santo falar contigo. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.